Entrou. Aí. Beleza. Só apresentar. Boa Beleza. noite, eu estou aqui agora com o colega Rafael Abreu, que se formou ali na antiga Escola Técnica Federal no ano de 1997. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória e sua carreira, né? E a gente estava conversando aqui antes, ele acabou de comentar que trabalhou com os 4 entrevistados anteriores, que é o Jorge Farias, o Emiliano Rocha, o Maurício Nats, né? E o Ricardo Xerém. Aliás, então aí nada melhor do que ele contar um pouco essa história, né? De como conheceu essas 4 feras e de como ele vem construindo o próprio a própria trilha profissional dele, né, a partir desse aprendizado todo. Rafael, contigo, por favor, conta-nos a tua história. Boa noite, pessoal, alunos. Como o professor falou, o professor José falou, eu sou o Rafael Abreu. Sou formado em 1997 pela antiga UNED São José, que era um braço da Escola Técnica de Santa Catarina. Tá? Hoje é IPES, que já mudou tudo. Eu sou acho que a última ou penúltima turma que usou prancheta. Então, a gente vai chegar mais tarde depois no todas as mudanças que a gente passou, mas de 97 para cá eu comecei atuando, eu fiz estágio em manutenção, tá? Mas nunca fui para instalação. Não dava muito certo nem a manutenção, meu negócio era projeto desde o começo. E aí a primeira chance que eu tive para trabalhar como desenhista, né? Porque para você ser projetista tem que passar por vários estágios, não é chegar porque tem um diploma já está sabendo tudo, né? O diploma é uma parte do processo importante, ele te dá ferramenta para desenvolver a atividade. Então quem me deu essa primeira chance foi o Ricardo Xerém. Quando ele tinha escritório na casa dele, né? Eu fui trabalhar lá e fiquei lá por 1 ano e pouco, mais ou menos. Depois disso eu voltei à manutenção. E aí foi uma experiência um pouco melhor, mas ainda não era o que eu gostaria de fazer. E aí, na sequência, quem me abriu as portas foi o engenheiro Alessandro Cato. E aí eu fui para a Isoar, e na Isoar eu desenvolvi meu trabalho. Foram 6 anos de uma atividade muito intensa, cheia de aprendizado, é um outro ritmo. A gente projeto e instalação são ritmos diferentes. Mas o que acontece é que lá na instaladora acaba que o projetista fica com esse ritmo de instaladora. Tem que criar uma disciplina para poder vencer os desafios que aparecem, né? Então foi ali nesses 6 anos de Zoar que eu pude desenvolver o meu aprendizado que eu tive na escola técnica. Aquela base me ajudou para desenvolver o meu trabalho. Depois disso, aí é que se lembra que eu falei que não deu muito certo no começo, eu acabei cursando um curso totalmente diferente da área, porque achava que não ia ter jeito. Eu cursei História, né? Só que quando a gente está muito dedicado à profissão, acaba que não dando tempo de fazer essas coisas, porque a gente sempre tem que se dedicar direitinho no que faz. E História exige muito tempo de leitura, e ar-condicionado exige muita dedicação, disciplina, e estar dentro do ritmo. Foi então que eu saí da Isoar um tempo para conseguir me formar e acabou trabalhando como autônomo. Nessa história de trabalhar como autônomo, eu conheci o Maurício Lopes, eu fiz uns 2, 3 trabalhos com eles, com o Maurício, mas quem me abriu a porta, que me acolheu mesmo e que me deu toda essa força foi o engenheiro Rogers, o ex-professor da escola técnica, né? E lá eu fiquei uns 2 anos até me formar, e ele foi parceiro mesmo, assim, nessa época. Foi uma experiência muito boa, assim. Ele é um engenheiro de ponta, excelente trabalhar e boa pessoa. É impressionante, foi uma época muito boa. Nisso, depois, quando eu estava lá trabalhando com ele, eu decidi que ia montar uma empresa assim, de apoio aos projetistas, né, prestar o desenho, fazer essa parte executiva e também ajudar instaladores. Tinha muito instalador, foram 6 anos de Zoar, né? É uma empresa grande. Essas empresas grandes passam muita gente e vai e acaba montando seu próprio negócio e precisa de suporte, às vezes, né? Nessa área. Então a gente acaba. A ideia da Cad Clima, quando eu lancei, foi isso. Foi fazer desenho para os engenheiros, né? Prestar esse serviço e também dar apoio aos pequenos instaladores.
nessa área técnica. Para trabalhar, para a gente junta a teoria com a prática, né? E aí então a coisa anda e flui. E assim eu fui mantendo, até conseguir trabalhar assim. Eu pulei o Emiliano, mas o Emiliano foi o seguinte, o Emiliano, como ele tinha falado na entrevista, ele trabalhou numa grande instaladora, essa instaladora era a Isoar, eu trabalhei junto com ele, do engenheiro Cato. Lá a gente trabalhou por um ano junto, e quando eu estava como autônomo, eu fazia um pouco de serviço para ele e também para o Rogers. Trabalhava com todo mundo, na verdade. Né? É isso que aconteceu. E aí então eu comecei a trabalhar por si. Quando eu me dei conta, eu já tinha mais serviço para os meus próprios clientes do que para os outros engenheiros e pequenos instaladores. E aí eu chamei o meu pai é engenheiro mecânico, e ele foi ser meu sócio nessa empresa. Porque o técnico, ele não tem habilidade, a habilidade não, ele não tem habilitação, né, para fazer projeto de climatização. Tinha um limite antes, agora como mudaram os conselhos e se separaram, hoje o técnico não tem nenhuma habilitação para isso, né? Mas então foi isso. Aí a Cadiclima é uma empresa hoje que trabalha com um projeto de climatização, mas ela pega muito mais, talvez a mesma proporção para projeto de ventilação industrial, principalmente para a cozinha. Já tive outros trabalhos também de ventilação, mas a cozinha é o que chama. E aí também tem as nossas variações, a gente também trabalha muito com gases medicinais. A gente já estamos no 4º hospital de campanha, fazendo um projeto de gases medicinais. É um trabalho que deixa a gente muito orgulhoso, porque a gente está acabamos ajudando o Brasil nessa situação, né, que estamos passando, fazendo um projeto de gases medicinais para esses hospitais de campanha. Que legal. E isso é a nossa história. Então eu tenho assim, ó. Pode falar, José, por favor. Pode terminar. Ah, tá. Então é isso. O que a gente faz assim? Dedicar ao máximo, né, para poder aprender, aproveitar essas oportunidades que a gente está com essas pessoas que têm bastante conhecimento para aprender, aplicar e usar esse mesmo imbuído desse mesmo espírito. A gente tem que atender aos clientes da mesma forma para manter o negócio e até fazê-lo crescer. Eu tenho uma empresa, né, como eu falei, meu pai é meu sócio, e outro ex-aluno teu, o Guilherme, também é meu sócio. O Guilherme Olha, que entrou legal. junto. Que legal, Guilherme eu lembro. ele foi teu laboratorista, né? Claro. E ele trabalhar com Rogers. Legal. Então, quando a gente também trabalhou junto na Isoara, foi uma empatia total, né? E eu falei para ele, cara, tô trabalhando aqui, mas um dia eu vou montar um negócio e quando eu tiver a chance vai trabalhar comigo, vou te chamar. Que legal. E certo. Então deu tudo certo. Rafael, uma pergunta. Você disse que foi o último ano que a gente pegou prancheta, mas eu lembro que a gente tinha um computador lá que o Hipólito tinha doado pra gente. Você teve aula com o Hipólito, lembra disso? Sim, eu lembro. A gente chegou até aula de informática, mas De assim... CAD. Você aprendeu CAD lá com a gente ou não? Sim, eu fui junto com o teu ex-aluno também, o Marcel. Ah, vocês tinham lá A aquela... gente dividia o computador, e aí tinha um CAD, eu acho Isso. que se era 9 ou se era 11, ele não Era tinha muito 10, mouse. Era o é. 10, não tinha muito mouse. E aí a gente tem uma tela azul e tinha que ficar dando as coordenadas pelo teclado. Era Foi assim... Não, foi assim, é que o Hipólito, ele doou pra gente um computador que para ele sempre ia muito para os Estados Unidos, então ele trazia computadores, os filhos dele desmontavam. E um dia eu estava na casa dele, que eu dava aula para os filhos dele, né, de física, e aí eu vi o computador, falei, você não quer emprestar para o nosso laboratório de lá, para a gente montar o CAD? Ele deu para o laboratório como doação, né, e foi o primeiro computador, foi o computador mais potente da escola, e a gente colocou para o CAD. Lá em 95, 96. Aí, como não tinha, só tinha ele, né? Em 97, quando você saiu, foi bem o ano que a gente começou a montar os laboratórios. A partir dali, tudo foi CAD. Mas aí eu dava aula de CAD com um computador. O Marcel foi o primeiro voluntário, na verdade, né? O Marcel Tonel Soares, né? Que foi o primeiro que fez aquela planta, fez a maquete toda, né? E fez lá, né? Mas então você aprendeu um pouquinho só de CAD na escola, então, né? Isso, eu tive que fazer um curso fora também para poder dar o lance inicial, senão não dava certo assim. Entendi. Não, mas assim, Josué, tudo ajuda, porque a partir do momento que eu vi como é que o programa funcionava, para que era, e eu vi assim que tinha muito a se fazer naquilo, a impressão não ficava boa, os desenhos não eram como na mão, sabe? Na mão, naquela época, um desenho à mão era bem mais interessante.
E era mais Só valorizado, que, era mais valorizado. né, Eu lembro que eu te contava, os bons desenhistas eram sim, bem valorizados, né? Porque é, hoje uma pessoa faz no CAD e fica retinho, mas para você fazer no nanquim bem feito, tinha que isso. ser, ter um traço fino, né? Tem que ser um capricho muito maior, né? É, Isso, tinha que ter a habilidade, né? Uma coordenação motora boa, né? Tudo isso. Mas eu lembro que tu sim. falava assim, ó, um troço que me marcou, que é duas coisas me marcaram, tá? A primeira, assim, ó, foi o seguinte, ó, você tem que ser um bom desenhista. Aliás, primeiro você tem que ser um copista para aprender a desenhar, para ser um bom desenhista. E aí avança para o projeto. Não pode ficar É, parado, nunca ficar parado. legal, Isso me legal. marcou. E a outra coisa que eu levo até hoje nos meus projetos, é um conceito que eu lembro assim até hoje falando na aula assim que ó, um bom projeto de ar-condicionado, gera uma boa instalação. E essa boa instalação é aquela que ninguém sabe que ela está funcionando. É, Então o Clesar. esse é um cuidado que eu tenho. Essa aí é a reprodução de uma fala do professor Carlos Alfredo Clesar, que foi o criador da Clemar, né? Engenharia, Uhum, né? Na década de 70, né? O Clesar sempre comentava isso nas aulas dele, né? Que, na verdade, o ar-condicionado você não deve nem ver, nem escutar e nem sentir. Se ele está lá e está tudo certo, você não sente. Só vai reclamar dele quando estiver muito frio ou muito quente, muito uhum, barulho, né? Ou quando ele estiver isso, mal feito, que ele destoa do arquitetônico, né? Porque se você não também. pode ver, ele tem que estar lá e você não vê. Não pode escutar e nem sentir. Esse é o melhor projeto. Legal, que bom. A filosofia do Clesar, né? Que é um É, dos grandes mestres, um dos maiores profissionais de ar-condicionado aí que nós já tivemos também, né? É o isso. saudoso Clesar, né? Mas voltando a falar de você, assim, eu fiquei curioso porque assim eu vi que você se desenvolveu muito na área hoje de BIM, né? O Uhum. Emiliano também é uma pessoa que é formidável nessa área. Você consegue, hoje você trabalha só com tecnologia BIM, isso tem feito a diferença na tua carreira? E o que isso tem a ver hoje com a Covid? Você acha que hoje você consegue contribuir com projetos inteligentes, com renovação adequada? Você tem contribuído para isso, para renovação de ar, para melhorar os projetos de ar-condicionado, pela tua capacitação, tua experiência toda? O BIM, ele é uma ferramenta, ela tem assim, ó, tem vários níveis de utilização, vamos começar assim, tá? Ela pode simplesmente ser um desenho 3D, ela pode ser um desenho 3D integrado, né, que gera uma lista de materiais, e ele pode, no maior nível dele, ser um desenho 3D integrado e gerar uma lista de materiais com orçamentação, né, toda a análise de custo da obra e o tempo da obra, tá? Ele sai tudo junto, ele pode. A minha empresa hoje ela está. A gente vai entregar agora um projeto já com a lista de materiais pronta, né? Sendo que os bancos de preços a construtora tem. Os clientes que utilizam o BIM são clientes maiores, tá? Grandes construtoras. Clientes que dispõem de tempo para esse tipo de projeto, tá? Porque assim, ó, a CAD Clima, ela normalmente ela pega projeto de médio, pequeno porte e alguns de grande porte. Então, o cliente de pequeno porte, ele tem um orçamento mais enxuto, ele não pode despender tanto tempo, sabe? Então, ele vai para o CAD, que já está uma ferramenta bem trabalhada e bem elaborada. Alguns clientes, eles misturam, tá? Já estão mesclando. E, por exemplo, assim, tem um cliente nosso que é uma fábrica de roupas aqui em Santa Catarina, lá do sul, da região sul. Então, as lojas, o arquiteto já dispõe ele o modelo, né, em BIM. E alguma coisa a gente trabalha, principalmente quando tem muita interferência. Isso facilita um bocado. Então, a ferramenta é aplicada para cada tipo de cliente, né? E o que o cliente deseja dessa ferramenta. E o que ele tem disponível para usar. É sempre essa a ideia, focar no que o cliente quer, o que ele precisa. Quanto assim, se o projeto fica mais inteligente com isso, facilita no conceito, e eu acredito que é, não muito. Talvez para compatibilização, sim, mas não vai mudar muito. Perdeu o áudio aqui, José. Oi, não, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Ótimo, então. Estou em Então, assim, silêncio ó, para te ouvir. então tá bom, obrigado. Então, ele ajuda sim, tá? Não vou dizer que não é de todo útil. É claro, ele é super útil, ele facilita, ele compatibiliza, ele ajuda. E dentro do BIM, ele tem ferramentas, né? Eu posso fazer uma simulação CFD, eu posso simular
a geografia local para saber o quanto de sombra tem no prédio. Ele tem várias, só que sempre assim, ó, lembrando que a ferramenta ela vai ajudar se eu tiver disponibilidade de utilização desses recursos, né? E agora é uma época assim de transição, adaptação. Tem muito ainda a se fazer e a se aprender e como aplicar isso. Então, depende, mas ajuda sim, ajuda. Se eu tiver a chance, se a gente puder ajudar o cliente quiser colocar toda essa análise, a gente consegue fazer, sem problema algum. E quando eu estava falando, ele tem recurso para CFD nesses programas em BIM, a gente usa o Revit, tá? Então, assim, ó, por exemplo, se eu quiser simular o fluxo de ar, eu consigo fazer, tá? E tem outros programas de mecânico que também fazem, mas dentro desses programas agora de BIM, ele consegue fazer. O que que isso me ajuda? Se eu sei o fluxo de ar, eu sei como o carro vai direcionar, como é que ele vai avançar, né? A gente tem vamos falar para os alunos agora, tá bem passo a passo que acho que o objetivo é ajudá-los, né, agora, os nossos alunos aqui. Então, assim, ó, eu tenho o equipamento, pode ser um fan coil ou um split, tá? Ele vai jogar o ar, ele vai ser distribuído numa rede, vai jogar para uma rede de dutos e vai distribuir por difusores. Esses difusores vão lançar esse ar no ambiente e esse ar vai retornar, né, para a máquina, por uma veneziana que está lá. Então, eu sei esse caminho do ar. Por exemplo, então, como ele ajuda na COVID? Se tem uma pessoa contaminada, por exemplo, vamos botar a situação mais fácil que tem por aí, que é mais simples. Se há um corredor de um hotel, tem uma pessoa passando, aí ele pegou esse ar do difusor, ele vai espirrar, tossir, se ele tiver sem a máscara, né? Ele vai contaminar, o vírus vai ser levado através do aerossol, né? Até o retorno de ar. Então, aí ele vai passar pela máquina. Se tiver renovação de ar, ele se dilui com o tempo, mas ele ainda passa lá, porque normalmente essas máquinas não têm o tratamento ideal para eliminar vírus, né? Eles eliminam poeira bem, de acordo com a classe de filtragem, né? E a classe de filtragem é escolhida pela norma. Para o ambiente público, o filtro que a gente usa, eles chamam de G4 ainda, ele tira a poeira bem, mas o vírus ele não ataca. Vai precisar de outros recursos, como aquela lâmpadas UV, né? Para poder auxiliar. Então, nesse aspecto, o BIM pode te ajudar a fazer o projeto, fazer essa simulação, né? Mas é, Não, era nesse sentido mesmo. Que legal ouvir isso, né? E você hoje é um projetista, hoje já de mão cheia, posso dizer assim, né? Porque estão aí praticamente mais de 20 anos na área, né? Eu lembro que eu já me achava um projetista com 5 anos de desenhista de arquitetura e eu, modéstia à parte, comecei aos 13 ali e com 18 anos eu era razoavelmente bom no que eu fazia, né? E isso, você tem já mais de 20, tem 23 anos de experiência, então, assim, praticamente é um projetista já de mão cheia, consagrado. A pergunta, a questão da renovação de ar, você tem tratado isso? Como é que você vê essa preocupação agora em tempos de Covid? Porque a Brava vai lá, tem que aumentar a renovação de ar, tem que cuidar com o retorno. Como é que você vê isso hoje no projeto, de maneira bem prática, para ajudar nossos alunos aí nos projetos daqui para frente? Pô, como projetista e empresário, né, a gente tem que sempre fazer o que o cliente pede. E o cliente tem sempre a razão, e a gente é pago, só que a gente é pago para manter essa razão do cliente, sabe? Para que ele não perca a razão dentro dos desejos dele. Se ele não quiser renovação de ar, eu falo assim, olha, tá enorme, eu tenho que botar no projeto, né? É super importante. E o senhor não quer botar a vida dos seus clientes em risco, né? Eu falo assim, porque a gente, como empresa de engenharia, a gente tem um trabalho para preservar a vida das pessoas, a gente tem essa responsabilidade. E eu acho fundamental a renovação de ar. O que acontece se não tem renovação de ar? O ar vai ficando cheio do que a gente solta da nossa respiração. A gente consome oxigênio e vai soltando CO2. E o ambiente cheio de CO2 é um ambiente propício à doença. É um ar viciado. É aquela boate, antigamente a gente entrava e tinha aquele cheiro assim horrível, assim, é
esse ar viciado, que popularmente é chamado, tá? Aí naquela época se fumava ainda dentro das boates e ninguém. Não, e era assim, era um risco de vida, né? Porque realmente as pessoas não sabiam o grau de risco, não só do ar, mas de toda a segurança, né? De incêndio, porque não tinha saída, né? Não, não, como a gente tinha sorte, né, José? Como as pessoas tiveram sorte de passar por isso. Hoje a gente teve várias experiências terríveis que nos fizeram pensar um pouco, refletir a respeito, né? Como aquele incêndio da Boate Kiss, agora com essa Santa pandemia, Maria. isso. E essas experiências, assim, que a gente pega em norma, é interessante notar, porque a gente fala do Brasil, que é avacalhado, que não sei o quê, mas na verdade, essas experiências que os americanos e europeus, eles passaram por isso também. Por exemplo, o cheiro do gás, né? Não foi um incêndio numa escola americana no começo do século passado e matou um monte de criança, porque vazou gás, o gás não tem cheiro. Hoje todo gás tem cheiro, a gente percebe e evita o incêndio dessa forma. Então, são as experiências, infelizmente, são essas experiências que nos fazem refletir e melhorar. Isso é é E por isso, interessante, é triste, mas interessante. por isso que eu te fiz a pergunta. Assim, gostei da tua resposta, mas veja bem, a gente vai sair da pandemia daqui um mês, ou dois, ou três, ou quatro. Você acha que haverá mudança na forma de fazer projeto? Porque eu acho que os clientes eles estão mais preocupados. Isso foi Sim, os projetistas responderam, e eu concordo, porque o Roger estava dizendo, agora pelo menos se preocupam com a questão de renovação de ar, se é um dentista e está preocupado com spray, ele nunca sabia nem que isso era perigoso, mas agora ele tem um split e está preocupado com spray. Então, assim, isso, você acha que isso aí tende a mudar realmente o comportamento do teu cliente? Porque o teu cliente, obviamente, você segue um projeto, segue a norma, você quer fazer o melhor projeto, e você tem a função como projetista também orientar o teu cliente a fazer bem feito. Porque o isso. projetista é um leigo no assunto, e você tem que mostrar para ele a seriedade disso. Você acha que vai ser mais fácil a partir de agora? Com essa desgraça e Já, tragédia toda? Josué, não, a mudança não vai acontecer, ela já está ocorrendo. Amanhã tem uma visita num prédio público onde eles querem instalar um sistema de renovação de ar, tá? E já meu pai atendeu 2 telefonemas e o Guilherme também atendeu outro. As pessoas estão procurando, essa informação está aparecendo na mídia e as pessoas começam a se preocupar com isso, sabe? E olha, é tão assim, é um misto de alegria e frustração, porque a gente tenta falar isso e as pessoas não aceitam. Mas agora que está tendo essa tragédia, que as pessoas estão se importando mais, aí elas começam a procurar e entender da pior forma possível. Quem sempre pensa nisso, que eu vejo que é mais atento, é o órgão público. O órgão público, quando a gente começa a fazer um projeto, ele já, como eles têm uma equipe já de engenharia pronta e já entende do assunto, eles já pedem, sabe? E outros clientes assim também, como assim, é onde tem que passar por obrigação, por órgão público para receber autorização a funcionar, como a vigilância sanitária, aí as clínicas, as farmácias, essas já exigem, tá? Porque elas sabem do problema para provar. A quem não tem esse problema para provar, então nem procura. Mas agora não, parece que o jogo agora virou. Então eles vão ter que seguir a norma. A norma é boa já, tá? A norma é boa, tem uma boa quantidade de ar. Eu lembro quando foi lançada, tinha engenheiro questionando a quantidade de ar, quantidade mínima para renovação de ar. Mas agora a gente vê que tem que ser assim mesmo, vai gastar um pouco mais de energia, mas a gente busca melhorar de outras formas. Quando entrou essa taxa de renovação de ar com a BNT 16401, acho que já há quase 10 anos ou mais essa norma já entrou. É, 2008 já, né? Se bem é, que do- é do, sim, mas é da portaria 3523 de 98, lá do José Serra, lembra? Do ministro. Essa isso, do 27 metros cúbicos vem de lá, né? isso, é do Sérgio Mota, né? Sérgio Mota, o ministro do Ele, FHC. ele ocasionou essa mudança. O pessoal questionava, né? Só que naquela época, assim, o que aconteceu? A carga térmica aumentou, porque a gente coloca. Esse é um componente, pessoal, esse é um componente importante na hora de levar em conta um projeto, é o ar externo. O ar externo traz calor. E aqui na nossa região, nosso bioma, que é a Mata Atlântica e a Amazônia, José, são os biomas com maior umidade, né? O Cerrado é tranquilo. A gente tem alguns clientes naquela região, principalmente no Tocantins, e lá eu não preciso me preocupar com umidade, até o contrário, tem casos que eu preciso até colocar um umidificador. O Cerrado é bem seco. Agora, na Mata Atlântica e na Amazônia é bem úmido. Então, a umidade ela atrapalha no projeto.
né? Me aumenta a carga térmica, me aumenta o tamanho da serpentina, que é o que faz tirar a umidade. E, então é isso que aconteceu para compensar essa falta. Os compressores começaram a virar inverter. Os ventiladores têm inversor de frequência algumas vezes. Então, um vai compensando o outro, a indústria compensa. Hoje em dia Você, tem outras tecnologias até para... você usa recuperador de calor ali nos teus projetos junto com ar externo? Porque essa é uma solução muito usada agora nos Estados Unidos, né, que é o DOAS, né, que é você usar Uhum. ali, já você insufla o ar externo, já faz a exaustão do ar de retorno e já passa por um recuperador de calor, né, de placas, que não mistura o ar fisicamente, mas, como diz os projetistas, que foi miliano, realmente a eficiência é muito baixa, né? Mas você tem usado esse tipo de equipamento, Tem recuperador que de saber. calor? Há 7 anos atrás, eu fiz um projeto para o SESC, aqui no centro, no laboratório. Não, perdão, era um auditório. Eu fiz a carga térmica, e a carga térmica, eu segui a norma, né? Tava me dando 35 TRs ali. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha que renovar esse ar. E a situação me ajudava nisso. E o que que eu usei? Eu usei 3 recuperadores de calor, José. Então, eu consegui manter a taxa de renovação de ar e abaixei a carga térmica em quase 10 TRs. Só com esses 3 renovadores. Não, foram 5 TRs que eu abaixei, tá? Eu lembro disso. Era a máquina de 25 TRs, a gente instalou uma de 20. Então, eu garantia a renovação de ar e reduzia a carga térmica. O custo dele aumentou, claro. Mas acontece que a máquina que ele ia colocar, a de 25 TR é bem mais cara que a de 20 TR. Então, assim, é um conjunto de E o fatores. custo, e o custo de energia elétrica ao longo de 10 anos, 15 anos de Claro. operação, né, que o pessoal às vezes não faz a conta, né? Eu sempre gosto de fazer análise financeira, né? Análise Uhum. custo-benefício, né? O custo inicial mais o custo operacional mais a manutenção, né? Tudo fica mais barato, né? Quando Eu você bota uma reduzi, máquina menor. se eu tirei 25 TR e botei 20, eu reduzi 20%, não é isso? Sim, praticamente. Então, em 5 anos, no mínimo 5 anos, ele compensa tudo, É. E né? depois está lucrando, com certeza. Por isso que eu perguntei se o uso o pessoal reclama, mas assim, vendo hoje, né, realmente essa taxa, né, para esse momento é pouco ainda, né, é considerado ainda pouco para esse momento que a gente está vivendo, né, de Sim, exceção, né. é um momento de exceção, né? Mas, assim, tem outros recursos, assim, o ionizador catalítico é um que pode vir a ajudar. Não tem comprovação em norma, sabe? A gente olha na norma lá e eles dizem lá, ainda falam que não. É 5276, que é de hospitalares, né? Lá diz que isso aí não tem comprovação e tal, mas tem que passar por uma atualização, eu penso, sabe? Você usa também nos seus projetos aí para a lâmpada UV para não formar filmes na serpentina? Você já usou ou usa nos seus projetos? Só nos hospitalares, sala de cirurgia, a gente usa. Mas o que a gente tem usado agora, José, é em projeto de ventilação mecânica de cozinha. Essa lâmpada UV, ela quebra a cadeia de carbono, né? Então, o que acontece? Ela tira o cheiro da exaustão. Ela é super eficiente. Nessa área, a gente tem usado bastante mesmo, tá? Tem pedido. 2 coisas a gente pede, assim, para essa lâmpada UV, a lavação de gases, né? Tanto por coifa quanto por lavadora. E essa lâmpada está entrando bem. Certo. Isso, E eu vou, para complementar assim a tua fala quanto à questão de projetos, eu me lembro uma conversa que eu tive uma vez com o engenheiro Carlos Ribeiro, da Digiclima, né, que ele disse assim que o split veio acabar com o projeto de ar-condicionado, porque ele é da época da geração da Springer Carrier, né, que fazia projetos sempre splitão, com duto, né, self, duto, água gelada, né, foi a primeira empresa aí, acho que de automação do estado, né, praticamente, né, e aí ele quando entrou o split com peso ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né, ele reclamou muito disso. Você vê aí muito projeto de split mal feito que você tem que corrigir? o José, normalmente, assim, ó, primeiro, assim, olha, só para entender como o tempo muda as coisas e as coisas evoluem. Quando ele falou isso, não existia VRF. São sistemas de uma condensadora para várias unidades internas, né? Precisa de Exato. projeto. Exato. Mesmo se eu não faço o projeto, o fabricante tem que fazer um projeto, um fluxograma, onde a coisa vai funcionar de forma. Então, assim, o projeto é aquilo que a gente projeta, como dizia o engenheiro James, teu colega de faculdade, é um plano que a gente tem de como vai ser. Então,
pelo fato de ter planejado, a coisa já ajuda, assim. Mas, assim, projeto para a gente corrigir, assim, que não aparece tão bom, são pouquíssimos, tá? O que mais tem é instalador criativo ou o cliente mesmo, né, que fala para o instalador e ele acaba, por necessidade, por medo ou por desconhecimento mesmo, acaba fazendo o que o cliente pede, sabe? E o que ele inventa também, se ele não tem uma formação técnica adequada. E aí a gente tem que entrar para intervir, sabe? Já tive vários casos assim. E, aliás, a minha empresa tem esse perfil, né, de pegar essas. O pessoal chama de tranqueira, mas a gente resolve esse tipo de problema assim. Mas assim, ó, quando tem projeto, normalmente não é tão ruim. Normalmente, assim, o que ocorre quando tem um projeto que não fica bom é interferência de obra, seja pelo próprio instalador, seja pelo cliente, ou seja pela execução da obra, pela engenharia que está correndo junto. Então, tem uma série de fatores aí que pode alterar no resultado desejado. Você falou falou do Jaime Celso Matos, você trabalhou com ele também? Mais um que eu trabalhei, mas ele não falou na entrevista. Espero que você chame ele, é uma boa pessoa para conversar. Eu É um pensei, engenheiro com conhecimento. eu vou chamá-lo, vou pensar em conversar com ele também. Realmente, ele é uma pessoa formidável também em projetos também, tá? Eu tenho, de vez em quando eu encontro ele agora aqui perto. Mas outra pergunta, Rafael, você acha assim que hoje, quando você vai num ambiente com ar condicionado, nesse momento da Covid, você se sente seguro hoje, num ambiente Eu não, climatizado? eu não me sinto seguro em ambiente climatizado e nem na rua, Jesus. Sempre tem um risco. E o risco vem de duas coisas, né? Na rua do mau usuário, que não usa máscara, ou usa máscara de forma errônea, ou não usa, é, ou ainda dentro do recinto, porque eu sei que o ar, na maioria dos locais, está recirculando. E quando tem renovação, essa renovação é uma porcentagem de ar só, ela demora a se renovar totalmente, sabe? Não é tão simples. E assim, ó, não adianta pensar em janelas e portas e frestas. Eu sempre falo isso essa é a primeira pergunta. O arquiteto é que gosta de perguntar, mas precisa de renovação de ar porque já tem janela? Eu falei, vai ter fresta, vai entrar, sim. Mas acontece que eu não sei a quantidade de ar que entra se o vento é aqui na nossa região sul ou nordeste. Isso tudo vai influenciar, se está frio ou se está quente. Tudo isso influencia na movimentação do ar. E assim como o projetista, como a engenharia, a gente tem que ter o controle sobre o que está acontecendo. E dessa forma não tem. Então, assim, eu não me sinto seguro nesses locais, nem. Onde é que eu me sinto seguro? Numa sala de cirurgia, num ambiente assim onde o ar é realmente tratado e ele para eliminar o vírus, sabe? Para eliminar totalmente o risco. E esse ambiente é muito raro da gente entrar. A gente evita de entrar nesse ambiente, sabe? Para não contaminá-lo. É Ah, verdade. mesmo. Então, assim, segurança eu não tenho, tá? Mesmo nos bons projetos, por causa dessa própria, a forma como a coisa funciona. Não É, é, não é 100% seguro, tá? Obviamente, onde não tem renovação diária, onde tem renovação, é melhor. Mas mesmo assim, José, a gente sempre tem que tomar cuidado. Seguir as recomendações aí dos médicos, né? Do pessoal da infectologia. hoje eu estava Sempre. conversando com a jornalista aqui do IFSC, né, sobre o ar-condicionado em ônibus, né, urbano, né? Eu falei para ela, de jeito nenhum, né, que isso é possível ter segurança, né? Mas não nem se deixar distanciamento. Aí eu comentando com ela, o problema não é isso, o problema é que as empresas, naturalmente, elas deixam a frota menor do que o necessário, porque quando você viaja para fora, você vê que você não entra em ônibus e fica lotado daquele jeito. Raramente você pega um ônibus assim lá fora. Normalmente você tem pessoa sentada e pouca gente em pé. Aqui é lata de sardinha, então como é que você vai garantir ar-condicionado no ônibus, mesmo que a empresa diga que faz 20 renovações por hora, 20 volumes, trocas por hora, como é que eu vou garantir, né, segurança, né? Que não é o Japão, né? Que o Japão, o pessoal lá senta numa cadeirinha, deixa uma vaga, senta na outra. Aqui, Já viu, eu não vejo isso. José, já viu o metrô do Japão, como é que é? O ônibus está Sim, vazio porque o metrô está super lotado. E então, assim, transporte público é isso, é cheio de gente, foi feito para atender a massa. Então, não, ele só vai estar vazio porque se o transporte público está vazio, porque tem alguma coisa errada, sabe? Porque as pessoas estão usando muito o sistema individual, como é no Canadá, Estados Unidos, Austrália, onde eles usam mais sistema individual. Então, o ônibus realmente fica vazio.
Ou na Europa, né? Mas é porque a gente não usa no horário de pico, quando a gente vai fazer turismo, né? É verdade, tá no verão, geralmente. Eu penso assim, ó, a coisa só piora. O ônibus tem que ter janela aberta durante essa pandemia. Eu vejo que esse ônibus com ar-condicionado, que eles botam, que eles se vangloriam de trazer conforto para o usuário, na verdade está trazendo a doença, porque fica fechado mesmo. A coisa só vai abrir quando ele abrir a porta para o usuário sair. Eu acho que a coisa só piora, assim. Às vezes a simplicidade é o que melhor ajuda. Sim. Tem ar-condicionado, é desconfortável, claro, é quente, mas entra ventos, chove, né, porque tem que andar com a janela aberta, mas assim, é o jeito menos arriscado. São dois locais que eles têm que manter fechado, na minha opinião, ainda, né? Sistema de transporte público e escola, porque escola naturalmente se utiliza do transporte público e, obviamente, 40 pessoas dentro de uma sala de aula, sendo que está todo mundo a menos de 1 metro, está ocupando 1 metro quadrado por aluno, então eles mandam a gente ficar 1,5 m, 2 de distância, depende do local, então é um Mas risco total. se uma pessoa espirrar lá dentro, acabou, né? Uma pessoa Acabou. espirrou, já foi o Não aerossol, é, né? Pro ar, né? o espirro é aerossol total, mas tem o problema da própria respiração, né, José? A própria É respiração. verdade. E as pessoas não. Quando eu Não se dão falei conta disso. a primeira vez aqui em casa, olha, gente, a pessoa respirando gera um problema sério, porque quando a gente calcula a carga térmica, a gente usa a tal da carga sensível de equipamentos, a carga latente de umidade, né? Essa umidade a gente que solta pela nossa respiração. E essa umidade vem dessas gotículas, o aerossol, o spray, né? Então, enquanto a gente estiver vivo respirando, a gente vai lidar com esse tipo de situação, sabe? Não tem jeito. E uma sala de aula é um local muito perigoso. Eu sou bem avesso a liberar sala de aula. E academia também, acho uma loucura. Mesmo que a academia tenha mais espaço que uma sala de aula, é intensa a respiração, é intenso o movimento, tem suor e é perigoso também. E a academia é um ambiente que eles não querem botar renovação de ar. Eu sei porque a gente passa trabalho até o cliente aceitar a ideia, sabe? Agora não, agora vai mudar. Mas precisa ter fiscalização também para mudar, né? Enquanto não tem fiscalização, também muita gente acaba fazendo vista grossa ao problema, né? E assim, falta mão de obra técnica qualificada dentro desses órgãos, sabe? Eu sei que o pessoal da vigilância tem uma noção do que é, mas eu peguei um projeto numa clínica aqui na cidade que ele me chamou, olha, eu tomei uma notificação da vigilância, tive que providenciar o projeto de renovação. O que ele fez? Ele fez toda a infra de renovação, sabe? Colocou os dutos, os bocais. Só que o cara da vigilância sanitária chegou lá, aí botou a mão no bocal e não estava saindo ar. E aí ele descobriu que ele achou que ia funcionar naturalmente a renovação de ar e o expurgo, sabe? E eu falei para ele, olha, tem bastante coisa a resolver aqui, mas tudo tem jeito, eu falei para ele. Ainda bem que você colocou, pelo menos pensou em colocar essa infraestrutura para a gente corrigir esse problema. E eu estava perguntando também, acho que não sei quem foi que respondeu, né, que o Vento Kit, né, que estava vendo uma live da Brava, né, e aí tem um fabricante fazendo propaganda do Vento Kit, né. Acho que foi o Maurício que explicou, né, que não adianta se você não tiver a força para puxar o ar, né, aí o cara coloca isso numa linha de 10 metros e acha que o Vento Kit vai conseguir tirar algum ar, né, ali dentro, né, e além disso, se você insufla, você tem que tirar do outro lado, então tu tem que ter exaustão e a sucção, né? Então, assim, foi interessante essa análise. Você costuma fazer projetos de ventilação, você usa esse tipo de equipamento nos teus projetos? José, tudo depende da situação, tá? Eu uso, eu acho muito bom. Esse fabricante, ele, inclusive, esse projeto foi engraçado, que quando lançaram esse produto, eu tinha mostrado para eles alguns equipamentos que eles já vinham com uma espécie de nicho para conectar ar externo, sabe, para renovar. E aí eu falei, poxa, seria bom se tem ambiente pequeno, como quarto, pequenos escritórios, assim, onde a vazão é baixa. E se tivesse um ventokit potente o suficiente, com um filtro já acoplado, já funcionaria. E esse fabricante, ele, alguns meses depois, ele teve essa ideia. Eu fiquei bem feliz, assim, que a gente pôde contribuir, sabe, com ele e com a situação. Essa renovação funciona para pequenos ambientes. José, tudo tem o seu uso. Cada produto conforme a necessidade. Então, esse produto atende bem a pequenos ambientes, assim, pequenos escritórios e tal.
Que ele próprio informa no catálogo, tá, a vazão. Esse produto tem uma vazão de 60 metros cúbicos por hora. É para 2 pessoas só. E é assim que tem que ser aplicado. Sim, passar linhas Para pequenas, né? ventiladores maiores. Claro. Para ambiente mais fechado, pressão maior, sabe? E assim a gente vai adaptando. Cada produto tem um uso. Então, o que não pode achar que quando ele lança um produto desse é como se fosse uma panaceia que vai resolver tudo e vai renovar, mas não é. Tem a sua aplicação, o seu produto. O fabricante faz a propaganda porque tem que fazer a propaganda dele, é claro, né? Aí cabe ao projetista usar, né, adequadamente, né? Esse é o nosso papel, saber aplicar bem o produto, para ele dizer que, para ele continuar mantendo, né, dizer que tem um bom produto que funciona bem, depende também um pouco da gente. É por isso que assim, ó, a rotina do nosso escritório também, além do cliente que a gente de vez em quando recebe, aparece bastante representante dessas fábricas e eles vão lá justamente para isso. Eles passam a informação técnica do produto, o que ele faz, o que ele precisa, qual é a aplicação, e a gente dá essa resposta. Como é que tem sido aplicado, para que situação, ou se tem alguma coisa a melhorar no produto. A gente sempre tem essa troca de informação. Ô, É Rafael. como... Sim, José. Não, termina, por favor, pode terminar. Então, assim, o Gero Rogers falou isso e ele é uma coisa que eu lembro dele, que está presente assim, que eu sempre espelho. O importante, mais importante que a gente faz aqui, ó, é o que a gente está fazendo agora, é trocar informação, entender o que o outro está pensando, como é que ele interpretou aquela norma. É isso aí que é importante, sabe? Fazer essa troca. Tanto entre a gente, né, da área, vocês do laboratório, vamos chamar assim, a gente do projeto e o pessoal, o instalador e o representante dos produtos. Cada ferramenta se utiliza, se concatena. Essa é a, Eu ia tem te que ser. dizer que você me lembrou, de novo, o Carlos Clesar, quando ele me disse assim, sabe que nas fábricas tinha aquele ventilador que fica em cima do telhado ali, que não é um ventilador, ele tinha, eu esqueço o nome daquele equipamento, né, que ele fica girando e Não ele é é o um exaustor, tipo, não, né, José? mais ou menos esse, né, É, ele succiona, né. O Clesar pegava muito no pé desse equipamento, ele dizia isso não funciona, claro que pelo efeito chaminé o ar vai subir, qualquer coisa que você fizesse lá em cima ia resolver, né? isso, Então ele pegava muito no pé nisso, né? Dizendo que isso aí não funciona, tal. Mas é um tipo de situação, né? Que muitas vezes assim, funciona porque o ar vai sair, porque naturalmente ele vai subir, vai sair. Mas não é por causa dele, é por causa do buraco no teto, né? Então assim tem algumas situações que é mais ou menos isso, né? Que você me falou. O vendedor isso. faz sua propaganda, mas cabe a gente ter o discernimento de usar ou não, né? Me O lembraste o problema Clesar. assim, ó, o problema é quando esses caras, eles acham que o produto deles é mágico, tá? E normalmente é vendedor que não tem conhecimento técnico. Isso acontece bastante. Por exemplo, assim, ó, os prédios aqui da região, aqui tem churrasqueira, né? E são 10, 12 andares. Palhoça acho que são 15, se não estou enganado. São José tem 14, 15 também andares. E a fumaça não dá conta de subir do segundo andar até o último, né? E aí eles vendem esses produtos assim, esse exaustor eólico, e eu também vendo exaustor axial. O exaustor axial é aquele que tem as pás, esses comuns assim que a gente tem em casa para Sim, dar aquele gelinho, né? Isso é para os alunos, eu estou falando, tá, Jesus? Então, tranquilo. assim, não se pode usar esse produto, ele tem vazão, mas vazão, né, que é a movimentação do ar, mas não tem a pressão, que é a força para succionar esse ar. Então, assim, não dá, aí tem que orientar o cliente. Eu já resolvi esse tipo de problema, a gente resolveu bastante, tá, José? De ventilação de churrasqueira. Bastante prédio deu problema, porque tem sempre um mágico, um entendido, sabe, que resolve inventar e não busca o que já está lá. Já tem a norma, já tem o problema, a gente tem que buscar sempre o que já aconteceu, buscar experiência para atuar em cima. Que legal, Rafael. Dizer assim para você que primeiro que estou muito orgulhoso, né, de tê-lo como colega e ter sido professor seu aí na antiga Escola Técnica Federal, né? É muito orgulho ver. Eu vejo que eu conversei com os maestros aí, né? E você hoje aí é um master aí também. Vejo que você tem uma tranquilidade, uma segurança para tratar o assunto que é excepcional, né? E fruto aí da sua meditação, da sua formação, da sua busca pelo conhecimento, que isso é muito importante, porque a gente sabe que nessa área de projetos de ar-condicionado você não pode parar nunca, né? Estão sempre surgindo novas ideias, tecnologias, né? E a gente tem que se renovar sempre. Quando eu vejo o nome da tua empresa, Cada Clima, não é isso? Isso.
eu me lembro também que lá naquela época que você estava lá, a gente tinha uma ideia de criar um escritório modelo como empresa júnior, que a gente receberia, faria o desenho para as empresas, né, para conseguir bolsa para os alunos. A gente nunca tive preocupação porque eu queria ganhar dinheiro. Eu queria montar uma empresa júnior para manter o laboratório de CAD funcionando com bolsistas, né, que a gente consegue dar bolsa para bolsistas, né? Isso. E é engraçado, né? Era mais ou menos essa linha que você fez, que você aproveitou um nicho de mercado de atender pequenas empresas que não têm condição de manter um cadista, né, trabalhando em tempo integral. É mais barato ela Isso mesmo. contratar sob encomenda, né? E eu lembro que vários dos nossos alunos que foram trabalhar em projetos faziam 10 orçamentos, né? E praticamente um projeto, raramente um projeto, né? Normalmente o desenhista era contratado para fazer orçamento, né? Orçamento para medir, pegar treino, né? Pegar ali como diz, a escalímetro, né? E tirar as prumadas para ver a tubulação, né? Mas assim, eu Isso. fico muito feliz aí. Se você puder, vou fazer um pedido aqui primeiro. 2 pedidos, né? Já que eu não te vejo há muito tempo, eu posso fazer 2 pedidos, correto? Pode, fica à vontade. Tô devendo, Primeiro, eu devo muito a minha formação, eu penso assim, tá? Então, muito do que é a minha empresa hoje é por causa da escola técnica. Eu não, então eu quero agradecê-lo. A gente fica muito orgulhoso, né, assim, da nossa instituição fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que o mais gratificante de um professor é isso, né? Eu havia te convidado ano passado para uma palestra, lembra? Aí não sei o que aconteceu, sim. que deu errado, que a gente não conseguiu fazer. Algum problema que aconteceu lá de calendário. Eu acho que eles fizeram vários eventos ou teve vários feriados no dia da aula e de tal forma que acabou com o nosso planejamento. O primeiro convite é fazer um convite para quando a gente voltar da pandemia, quando for seguro, né, a gente ter aglomeração, você ir lá fazer uma apresentação para os nossos alunos, mostrar realmente essa tua história. A gente faz, em tempos em tempos, aquele encontro de egressos, né? Você sempre será bem-vindo. Eu gosto muito de ouvir as histórias dos alunos, até porque a ideia é que o ex-aluno conte para o aluno que está lá o que acontece na carreira, na vida real, né? E aí isso ajuda, né, na formação do aluno. Por isso que eu gosto muito de fazer encontro de egresso, diferente da... Você quer atender ali teu filho? Eu posso parar. Não, não, é minha filha, foi pegar uma aguinha aqui. Ah, bom, aguinha é Não, bom. não, não, por favor. Tá bom. Pode tomar aguinha. Enquanto eu falo aí, vai tomando tua aguinha. Assim, o Rafael, porque lá no Cefet do Paraná, hoje, Universidade Tecnológica, eles têm o hábito de juntar os egressos lá na Santa Felicidade, né, para grandes eventos. Eu conheço essa experiência deles, é muito rica também, mas eu sempre gostei de trazer o egresso para conversar com o aluno do curso, porque eu acho que aí é uma forma de você trazer essa conexão, né? Então, faço esse convite, quando você puder e a gente tiver segurança para voltar, a você ir lá falar com nossos alunos, tá? O outro convite que eu faço, que a gente hoje está naquela fase, de novo, de transição. Né? A gente passou pela prancheta. Eu, particularmente, comecei lá, como tu sabe, na prancheta nanquim, com papel vegetal e canetinha 02, 01, né? Quebrando canetinha e tendo que pagar do bolso, né? Então, a gente tinha que pagar, não era assim não, quebrou, pagou, né? As canetinhas da Tridente e da Americana, aquela alemã lá. Eu esqueço o nome dela. Era alemã ainda, desgraçada ainda. Bom, voltando ali, assim, o que acontece, assim, a gente pegou então essas fases, né, da prancheta, depois foi para o CAD, e hoje é o BIM, né? Eu vejo que a quebra do paradigma é essa hoje. O projeto sendo feito na metodologia BIM. E você está nesse processo, né, que você explicou bem. Se você puder, qualquer dia, fazer uma apresentação para os alunos sobre esse assunto também. E se você quiser gravar alguma coisa sobre BIM, coisa de 2, 3 minutos, eu posso, quando for editar esse vídeo, eu posso colocar no final dele, para os alunos também, se você também não se opor também, algo que você possa mostrar, né, para a gente mostrar Tá assim, bom. olha, na prática, assim, grava aí a tua tela, você pode usar aí o Loom ou qualquer software de tela, não sei se você tem aí para gravar. Você tem algum software que grava tela? Eu não sei, eu devo ter, José. Eu Tá. Não, realmente não sei, eu mas a uso gente muito, providencia. eu uso muito o Loom, né, que é Loom, né, que você baixa, tá gratuito, L-O-O-M, né, é gratuito, daí você consegue capturar a tua tela e vai comentando, né. Se você quiser fazer isso, pô, seria legal mostrar um pouco
do que você falou aí, né, sem identificar teu cliente, nem incorrer em nada de quebra do teu sigilo profissional aí com os teus clientes, tá? Certo, não tem É isso. problema. Palavras finais é contigo para a gente encerrar. Ó, já estamos conversando aí há quase 1 hora. Excelente conversa, Uhum. bastante esclarecedora e só me encheu de orgulho. Valeu a pena realmente ter escolhido você para fechar esse primeiro ciclo aqui. Joia. Assim, Josué, primeiro eu queria dizer assim que a minha empresa, a minha carreira não foi exatamente eu que fiz, tá? Muito, a maior parte dela veio das pessoas com que com o meu relacionamento, sabe? Com as minhas associações, é isso que faz a minha carreira. Quando eu estudei, eu me dediquei, sabe? Eu escutei as tuas aulas, ainda lembro de bastante coisa das tuas aulas, das aulas do Hipólito, e dos outros professores também, sabe? E isso eu usei para minha vida, essas ferramentas aí. Elas vieram cruas, né? E a gente teve que cozinhar para aprender, para deixá-la bem certinha, poder aplicar. Eu trabalhei com muita gente muito bacana, viu? Eu trabalhei com o Xerém, trabalhei com todos esses entrevistados e mais o James, que era um excelente profissional também. E sempre algumas coisas me marcaram muito durante a minha carreira, sabe? Eu cheguei a trabalhar um tempo numa instaladora, mas foi muito pouco tempo, foi logo antes de eu lançar a empresa. E aí eu falei para esse engenheiro assim que, olha, eu vou lançar a minha empresa, eu não me adaptei aqui, uma pena que... Aí ele falou assim para mim, olha, ficasse aqui muito pouco tempo, mas tu tem uma ideia, não desiste. E essa ideia era tua, era trabalhar, fazer esses pequenos projetos para outros engenheiros e partir para isso. E essa ideia foi aplicada. Como eu me dediquei e eu fui teimoso, eu insisti nisso, as coisas meio que aconteceram. Eu tinha uma faculdade que eu fiz, né? Sou formado também em História, e eu não pude aplicar, porque eu já estava tão dedicado à minha profissão, já tinha uma clientela boa, já tinha adquirido um conhecimento que é isso. Mas a profissão é feita disso, tá? Ela é feita do coletivo. Ninguém vence sozinho, não. Todo mundo precisou de todo mundo aí para se ajudar e se fazer. E assim, eu tenho gratidão imensa por todas as pessoas que me ajudaram, né? E esse embasamento foi fundamental na escola técnica para fazer. E assim, eu estou à disposição de vocês, tá? Se quiser fazer uma palestra, chamar ou para o encontro aí, tudo, eu apareço aí com muito gosto. Foi uma instituição pública e a gente tem que valorizar a instituição pública. É isso que acontece. As pessoas têm que valorizar de onde elas vieram, né? Isso é bom, porque foi um investimento que a sociedade fez em mim que eu estou tentando retribuir agora. É isso que importa, que a gente tem que refletir, sabe? Que muita gente se dedicou, suou para que eu pudesse ter estudado lá. Não foi só meus pais, não, ou vocês que deram aulas para a gente, mas toda uma sociedade contribuiu para que essa máquina funcione. É Que isso. legal. Na verdade, Eu agradeço muito, tá? Eu estou agradecendo muito aí a vocês. só para finalizar, eu vou, antes de parar de gravar, dizer assim, não, nós que agradecemos, a gente não fez mais que a nossa obrigação, realmente é um esforço, a sociedade como um todo, para manter uma escola profissionalizante como instituto, é um investimento que é importante para o país, né, para o desenvolvimento. Então, a gente, lá, nós fizemos o nosso trabalho, né, e fizemos aquilo que a gente tem que fazer, né, e todo mundo, hoje você é um profissional, na área, você tem que fazer o melhor para os seus clientes, como você disse, porque é tua responsabilidade, né? A gente não pode ficar reclamando, né, de que o mundo é injusto, incorreto e não fazer a nossa parte. Hoje você tem a oportunidade de fazer bem feito o teu trabalho. Eu acho que se cada um fizer bem feito o seu trabalho, a gente consegue a longo prazo. Eu não acredito nunca em mudanças pontuais, né? Mudanças de um dia para o outro. Eu sempre acredito em mudanças muito lentas, né, do efeito borboleta. Pequenas ações hoje produzem grandes resultados. Hoje você é uma pessoa você falou que fez história, mas que você não usa. Muito pelo contrário. A história te dá uma perspectiva da tua vida. Porque, na verdade, a gente não é só o profissional, a gente é o pai, a gente é o Isso. cidadão. E eu fiz, por O exemplo, doutorado em conhecimento. geografia, lá na Humanas. Uhum. Não sei se sabia disso também. Meu doutorado é na área de Não, desenvolvimento não regional sabia, na não. Humanas, na geografia, na UFSC ali. E aprendi muito. E eu fui fazer na geografia exatamente porque eu buscava esse componente de desenvolvimento
que é o papel da escola técnica, dos campos. Não sei se você lembra, a gente tinha só 3 escolas técnicas na tua época. Era só Florianópolis, São José e Jaraguá. Hoje nós temos só do nosso instituto, que é o IFSC, nós temos 22, fora os 15 do IFC. O IFC era o quê? Era uma escola agrotécnica de Sombrio, era a escola agrotécnica de Camboriú, e mais uma vinculada em Araquari e ali em, acho que, Rio do Sul. Era agrotécnica, ou seja, poucas escolas. Hoje nós temos 37 escolas como essa. A minha pesquisa foi exatamente para descobrir o quanto essas instituições ajudam a promover ou contribuem para promover o desenvolvimento regional. Você, por exemplo, é um caso, né, de sucesso. Você, a partir da tua formação, você hoje gera renda. Você tem empresa, você paga imposto, você contrata pessoas, né, você presta bons serviços, e esse é o nosso papel, né, ou seja, gerar empreendedores, né, gerar empregos, né, e gerar pessoas que possam contribuir com o desenvolvimento tecnológico, né, porque você, queira ou não, a refrigeração é uma tecnologia. E não é uma tecnologia que pode ser assimilada só se olhando para ela, né? Exige um aprendizado, exige-se um período de adaptação para você conhecer. E você trilhou essa carreira ao longo dos anos, como você disse, né? Indo da manutenção, indo para a instalação, depois vai para projeto, você foi se encontrando e fez a tua carreira, né? Que eu espero que seja bastante longa, né? E com muita saúde. Mas tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz, nos leva a ser o que a gente é hoje, né? Como ser humano, né? Então a história com certeza te dá uma perspectiva realmente do que você faz, né? E você tem muito mais sensação crítica de quão importante é teu trabalho para a sociedade que você vive, né? A gente constrói a sociedade com o nosso trabalho. A gente às vezes não percebe o que a gente faz, né, ao longo da vida, mas a gente vai fazendo a nossa parte bem feito, e isso tem resultado, obviamente, no médio e longo prazo. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, agradecendo imensamente, tá? Vamos compartilhar essa gravação com nossos estudantes, né? Eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor e motivador para que outras pessoas possam seguir os seus passos, que hoje você é o nosso exemplo, tá bom? Obrigado, Rafael obrigado. Abreu. Obrigado. Até mais. Obrigado mesmo. Tchau, José. Até lá. Tchau.